Como acabamos de ver, existem inúmeras situações de risco dentro de casa. E talvez a mais cruel de todas seja aquela que acomete as crianças. E é exatamente por isso que nós estamos aqui com o Dr. Edmar Azambuja Salles, pediatra, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria e membro do Comitê de Prevenção a Acidentes na Infância da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Edmar, muito obrigado pela sua presença e eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante. Qual a sua experiência com relação a acidentes na infância? Bem, Curi, em primeiro lugar agradeço a oportunidade de estar aqui contigo. Eu acho que a experiência nossa é a experiência de pediatra. Todo dia você receber um telefonema ou não, ó, meu filho caiu, meu filho bateu, meu filho tomou tal remédio. Então, ao longo dos anos, eu tenho feito o seguinte, uma prevenção com os meus pacientes. Eu tenho uma apostila que a gente entrega em toda a consulta. Antes até eu entregava quando a criança tinha 6 meses. Hoje, devido aos inúmeros acidentes, eu tenho entregue essa apostila logo que o bebê nasce ou na primeira consulta no meu consultório, visando alertar a mãe para os perigos que existem quanto a acidentes, principalmente os acidentes dentro de casa, que é a maior monta deles. Quais são os locais de uma casa, doutor Edmar, que o senhor considera como os mais arriscados para uma criança? Eu acho que primeiro você tem que avaliar em que tipo de moradia você reside. Por exemplo, se você mora num apartamento, se você tem uma sacada, obviamente ela vai ser a mais perigosa. Agora, de um modo geral, a cozinha é o local mais perigoso. Por quê? Ali a gente tem, em primeiro lugar, objetos quentes, né? Então você tem o fogão, tem o forno, tem líquidos quentes, tem lá chá, leite ou qualquer outro recipiente com líquido quente que a criança pode ser queimada. Você tem produtos de limpeza, normalmente, que ficam às vezes na cozinha ou na área de serviço, né? Tem objetos cortantes, uma faca, um garfo, coisa assim, que a criança pode manipular e machucar. A questão do material de limpeza, né, que as pessoas também têm o hábito de guardar no armário na parte de baixo, quer dizer, é uma infinidade de itens, né? Na verdade, né, Curi, você tem que fazer toda uma... Quando você tem uma criança pequena, você tem que fazer toda uma pesquisa em casa. Por exemplo, um hábito, como você falou, a pessoa guarda o material de limpeza debaixo da pia, que é fácil acesso. Em segundo lugar, o pior de tudo é você guardar um material de limpeza ou qualquer outro material perigoso num frasco que não é o do material. Então, por exemplo, eu já tive crianças que tomaram produtos cáusticos porque estava dentro de uma garrafa de Coca-Cola. Então a mãe guardou shampoo de pedra ou coisa assim, que são cáusticos, dentro de um recipiente que não é o recipiente habitual do produto. Outra coisa muito perigosa que eu acho que a gente tem visto cada vez mais são as intoxicações por medicamento. E muitas vezes a intoxicação por medicamento é causada por um dos pais. Por exemplo, é muito comum você ver o pai usar um medicamento nasal com vasoconstritor, que é um produto para adulto, e no meio da noite, no escuro, vai pingar o remédio no nariz da criança e pinga o remédio dele no nariz da criança. Então, a partir do momento que nós colocamos o assunto em pauta, eu acho que a gente começa a diminuir. Porque você alerta a mãe, ó, cuidado com a queda daqui ou dali, do trocador, da cama, né? Cuidado com a piscina. Você vê aqui em Mato Grosso do Sul, no verão, é comum você ouvir, ó, morreu afogado tal criança, morreu tal dentro de casa, principalmente quando você tem episódios tipo Natal, Ano Novo, que tem aglomerações da família, acontece. Mas por quê? Porque realmente você descuidou. A criança, ela é o que eu falo, ela é um ser em movimento a todo vapor, né? Você olha a criança aqui, eu vejo aqui no consultório, ela está sempre caminhando, ela está explorando, é dela. E às vezes é o que eu oriento muito quando vem as babás junto, que elas têm que ser mais rápidas que a criança, porque a criança é muito rápida. Às vezes você quer ver um tipo de acidente que às vezes acontece, eu já tive algumas vezes, é a mãe senta para tomar café da manhã, ou o pai, põe a criança no colo. Aí põe o café ou o leite quente, quando vê o menino enfia os 2 dedos dentro do leite, queima os dedos, porque está quente. Quer dizer, o cara está no colo, você não vê, mas ela coloca, ou puxa para si, é ferro. Esse tempo eu tive um acidente, foi o seguinte, a criança está engatinhando, tem uma tábua de passar roupa, a empregada acaba de passar a roupa, deixa o ferro na tábua com o fio pendurado. O que ele faz? Ele passa lá, ele puxa o fio.
Aí, lógico, o ferro está quente. Se for um ferro antigo mais pesado, o que acontece? Pode bater na cabeça. Eu tive um que queimou a testa com a ponta do ferro. Então, quer dizer, é o tipo de acidente que você tem que pensar quando tem criança em casa. O senhor acha que seria um exagero da minha parte afirmar que todos esses relatos que o senhor acabou de fazer, eles são absolutamente evitáveis? Eu acho que se não são absolutamente evitáveis, são com grande percentual evitáveis, né? Então, se você tem um certo cuidado, Curi, eu sempre digo, é a mesma coisa que o trânsito, que você militou nessa área há algum tempo através do SAMU. Se você dirigir com uma certa cautela e uma certa prevenção, teu risco existe, porque sempre tem um doido que pode bater em você e você não pode fazer nada, né? Mas você vai evitar, vamos dizer, 90 e tantos % dos acidentes. É a mesma coisa em casa. Você vai ter algumas quedas, alguns dentinhos quebrados, que isso é quase impossível você evitar, porque a criança na marcha ela pode fazer isso. Mas eu acho que você pode evitar muito acidente. Hoje, nós já falamos bastante sobre acidentes domésticos com as crianças. Mas como dissemos no início, elas não são as únicas vítimas desse problema. Os riscos para quem já passou dos 60 anos são tão grandes quanto os que já vimos até aqui. Mas ainda existe um outro tipo de perigo que mora dentro de casa. Estou falando da violência física e sexual contra mulheres e crianças. Mas tudo isso é assunto para a próxima semana. Até lá!